Olá, boa tarde. As chapas que disputam cargos de direção na Ordem dos Advogados do Brasil terão que ter pelo menos 30% de candidatos negros. A reserva mínima já está valendo e vai ser obrigatória também nas subseções da entidade. A igualdade racial dentro da OAB é uma antiga reivindicação. Um levantamento recente apontou que os negros representam apenas 1% dos advogados de grandes escritórios. Esse é um dos destaques desta edição do Jornal da Justiça e você vai ver também. O Conselho Nacional de Justiça prorroga parceria com empresa de tecnologia e garante que tribunais utilizem de forma emergencial e grátis ferramenta para a realização de trabalho remoto. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o uso da plataforma de videoconferência, além de ter ajudado nas demandas do judiciário, ainda contribuiu para o aumento de produtividade. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, suspende decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que autorizava o cumprimento de ordens de despejos e remoções no estado durante a pandemia da Covid-19. E ainda, Superior Tribunal de Justiça diz que coparticipação em plano de saúde nos casos de internação psiquiátrica por mais de 30 dias por ano não é abusiva. O Conselho Nacional de Justiça prorrogou a parceria com a empresa de tecnologia Cisco até o final deste mês. Com isso, os tribunais utilizam de forma emergencial e gratuita a ferramenta de videoconferência para realizar atos administrativos e processuais mesmo com o trabalho remoto. A parceria entre o CNJ e a Cisco estava prevista para acabar no final do ano passado, mas com a prorrogação será possível continuar as demandas judiciais. Entre abril e dezembro de 2020, foram realizadas mais de 1 milhão de reuniões, incluindo audiências, julgamentos, seminários e cursos de qualificação que envolveram mais de 7 milhões e 500 participantes em mais de 1 milhão de horas de atividades. E entre abril e agosto deste ano, o Poder Judiciário brasileiro realizou 366.278 videoconferências por meio da plataforma emergencial de videoconferências para atos processuais. Além disso, o uso da plataforma Cisco Webex de videoconferência foi usada por 83 tribunais, atendendo mais de 20 mil usuários. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o uso da plataforma de videoconferência, além de ter ajudado nas demandas do judiciário, ainda contribuiu para o aumento de produtividade. Mais um caso de violência doméstica. Foi no Rio de Janeiro. Um homem foi preso em flagrante em frente à delegacia de atendimento à mulher por agredir a esposa dentro do carro. As agressões foram registradas por câmeras de segurança. Segundo a polícia, a mulher tentou sair do carro, mas o homem não deixou. Arrancou o veículo mesmo com a porta aberta e, enquanto isso, dava socos na esposa. As agressões teriam ocorrido porque horas antes a mulher dele teria ido sozinha ao centro da cidade. Ao perceber que foi cercado por pessoas que assistiram à cena, ele tentou justificar e acusou a mulher de roubar o celular. O agressor vai responder pelos crimes de lesão corporal, cárcere privado, injúria e calúnia. O caso ocorre menos de um mês após o assassinato da juíza Viviane do Amaral, morta com 16 facadas em frente às filhas na véspera do Natal. No último dia 26, o Conselho Nacional de Justiça anunciou medidas para fortalecer o judiciário no combate à violência doméstica e familiar. Entre as ações sugeridas por um grupo de trabalho está a criação de uma frente nacional com a participação do Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil e representantes da sociedade civil. O Conselho também avalia projetos em tramitação no Congresso e prepara uma nota técnica para pedir prioridade às propostas. Entre elas está a que aumenta as penas dos crimes de ameaça, de injúria e lesão corporal, os mesmos crimes praticados nesse novo caso registrado nesta segunda-feira. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que autorizava o cumprimento de ordens de despejos e remoções no estado durante a pandemia da Covid-19.
A liminar foi deferida a partir de uma reclamação da Defensoria Pública Fluminense contra o TJ do Rio, que vetou a lei estadual publicada no ano passado que impede o despejo de famílias durante o período de calamidade pública. Segundo o ministro, a urgência da medida é pela crescente taxa de contágio do coronavírus no estado e pelo fato de que os serviços de saúde podem não suportar as demandas de internações. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é abusiva coparticipação em plano de saúde nos casos de internação psiquiátrica superior a 30 dias por ano. A segunda sessão do STJ fixou a tese de que, nos contratos de planos de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor a razão máxima de 50% do valor das despesas nos casos de internação superior a 30 dias por ano decorrente de transtornos psiquiátricos. O julgamento foi feito sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Com a fixação da tese, que confirma entendimento já pacificado no STJ, poderão ter andamento as ações semelhantes que estavam suspensas em todo o país e que agora poderão ser resolvidas com base no julgamento da segunda sessão. O relator dos recursos especiais, ministro Marco Buzzi, explicou que a operadora de saúde pode custear total ou parcialmente a assistência médica, hospitalar e odontológica de seus clientes. E, de acordo com a Lei 9.656 de 98, os contratos podem fixar a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário. Ainda segundo o ministro Marco Buzzi, existe uma resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar que prevê a possibilidade de os planos de saúde instituírem, nas hipóteses de internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano, o regime de coparticipação crescente ou não, porém limitado ao patamar máximo de 50% do valor contratado entre a operadora e o prestador de serviços de saúde. Para o ministro, essa medida não é abusiva porque é destinada à manutenção do equilíbrio entre as prestações e contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos contratos de planos privados de saúde. O ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de habeas corpus a um homem suspeito de integrar organização criminosa de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. O grupo é alvo de operações da Polícia Federal que investigam crimes praticados nos últimos 2 anos. A defesa argumentou ilegalidade na prisão e que o suspeito estaria disposto a colaborar com a justiça. Mas para o presidente do STJ não houve irregularidade. O ministro destacou ainda que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região apontou a existência de indícios suficientes de autoria e participação do acusado na suposta organização criminosa. No próximo bloco, a gente fala sobre a nova regra da Ordem dos Advogados do Brasil, que estipulou cota racial para as chapas que disputam cargos de direção na entidade. Voltamos já. A Constituição tem o poder de gerar na população a consciência de que todos temos direitos e deveres. E esses direitos e deveres são instituídos por um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito que assegura a questão da liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento social, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. A Associação Brasileira de Shopping Centers entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra a Lei Municipal de Fortaleza, no Ceará, que trata da cobrança nos estacionamentos privados. A norma define tolerância de 20 minutos com pagamento integral da primeira hora, independentemente do tempo de permanência. E após esse período, cobrança proporcional ao tempo utilizado. Para a associação, o município desrespeitou a competência da União para legislar sobre direito civil. Além disso, já existe jurisprudência do Supremo sobre a inconstitucionalidade de leis municipais e estaduais que limitem ou regulem a cobrança pelo uso de estacionamentos privados. O ministro Alexandre de Moraes vai ser o relator do processo e já pediu informações à Prefeitura Municipal e à Câmara dos Vereadores de Fortaleza.
A Ordem dos Advogados do Brasil aprovou política de cotas raciais para a instituição. A partir deste ano, as chapas que disputam cargos de direção devem ter um percentual mínimo de candidatos negros. Mais da metade da população brasileira é negra e a participação em diferentes classes profissionais revela a falta de oportunidades. Segundo dados do IBGE, os trabalhadores negros são maioria no mercado informal e nos empregos com carteira assinada ganham em média 73% menos que os brancos. Os negros e pardos ocupam apenas 10% dos cargos de chefia. Na advocacia, eles são apenas 1% dos advogados trabalhando em grandes escritórios do país. Para aumentar a participação dos advogados negros, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou a política de cotas raciais em cargos de direção da instituição. Agora, a OAB Federal, as dos estados e a do Distrito Federal terão de reservar 30% das vagas nas eleições para advogados negros. A norma deve ser aplicada a partir das eleições deste ano e as chapas só serão registradas se alcançarem a porcentagem tanto para titulares quanto para suplentes. Caso não consigam candidatos para cumprir a política de cotas, a comissão eleitoral deverá ser avisada e analisar cada caso. A reserva de vagas tem validade por 10 eleições, ou seja, 30 anos. A Ordem dos Advogados do Brasil defendeu a política de cotas raciais na Universidade de Brasília em 2012, no Supremo Tribunal Federal. A igualdade racial está prevista tanto no Estatuto da Advocacia quanto da OAB. A instituição afirma que essa política aprovada recentemente é uma tentativa de enfrentamento à desigualdade racial. E quem comenta a decisão da OAB é Marcelise Azevedo, advogada e integrante do coletivo de juristas negras. Muito bem-vinda ao Jornal da Justiça. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos e todas. Doutora, para a gente começar, né? Uma forma de reparação, essa questão de que você precisa mesmo obrigar que as instituições elas coloquem as pessoas negras em protagonismo, né, principalmente em cargos diretivos? Veja, Evany, essa discussão em torno da reparação ou do racismo no Brasil é uma discussão muito complexa, né? Ela envolve várias vertentes históricas, econômicas, sociais. O meu entendimento, nosso entendimento é de que sim, é necessário que de alguma forma haja cotas, né, para que várias instituições, a OAB, nessa hipótese que a gente está conversando aqui, e outras instituições, abram espaço dentro das suas estruturas para a população negra. Nesse caso, para os profissionais e para as profissionais negras ocuparem não apenas a advocacia, mas sim funções de gestão na advocacia, porque isso, na nossa opinião, vai redundar numa modificação da visão que a instituição tem para a advocacia negra, para a situação das pessoas negras, para a situação de vulnerabilidade, muitas vezes, dessa população negra, essa população de pretos e pardos no Brasil. A legislação já é muito clara quanto a isso em diversas outras vertentes, né, doutora? Sim, e a gente tem cotas para a população negra em vários lugares. A gente tem cotas nas universidades, a gente tem cotas nos concursos públicos, a gente tem cotas em vários espaços da sociedade. Esse espaço da OAB era um espaço que era importante ser preenchido, era importante que se buscasse essa abertura dentro da OAB, né? Então, a OAB não é pioneira, né? A gente tem essas cotas em outros espaços institucionais, mas chega num bom momento e no momento em que a gente precisa discutir esse assunto dentro do nosso Conselho Federal e dos conselhos seccionais. Já há pessoas negras hoje em cargos de direção na OAB ou ainda há um lapso muito grande de preenchimento, né, dessas vagas? Veja, hoje nós temos 81 conselheiros federais. São 3 conselheiros por estado, mais o Distrito Federal. E nós temos apenas um conselheiro negro. Apenas um. Conselheiras negras não temos nenhuma.
Então, aí a gente tem ainda a questão da questão de gênero. A gente não tem uma mulher negra conselheira, né? A gente tem, sim, presidentes de comissões de igualdade racial, no Conselho Federal, nos conselhos seccionais, a gente tem presenças negras, mas bastante esporádicas e muito pontuais. Como fica a partir dessa mudança, né? Há uma expectativa de que haja o protagonismo das pessoas negras, inclusive, como a senhora disse, do recorte de gênero das mulheres negras assumirem cargos de liderança dentro da Ordem dos Advogados do Brasil? Essa é a nossa expectativa, certamente. Né? Não faria sentido se fosse diferente disso, né? A nossa expectativa é que os advogados e as advogadas negras ocupem espaços de gestão dentro dos conselhos seccionais e, por consequência, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. E, de fato, a gente acredita que isso vai levar à necessária recomposição de forças e recomposição de posicionamentos dentro dos conselhos seccionais e do Conselho Federal. Dentro do coletivo de juristas negras, né, qual a repercussão disso, qual a animação disso entre as mulheres advogadas? Veja, esse coletivo de juristas negras que aqui a gente está citando, ele é um coletivo de companheiras advogadas e também de representantes de outras, nós temos procuradoras, promotoras, juízas, e a nossa expectativa é que isso é apenas um passo, né, num longo caminho que já vem de muito tempo, né, e essas companheiras trabalhando, cada uma na sua área, no seu campo de atividade, né, a nossa expectativa é que seja um primeiro passo, né, um passo inicial. Nós vamos ficar muito atentas em como isso vai se dar nas próximas eleições. A gente tem uma expectativa de que a gente consiga, obviamente, preencher esses espaços, e a gente tem também um trabalho que de cada uma de nós, que não é feito de hoje, não foi feito para esse debate que aconteceu agora em dezembro na OAB. É um trabalho que já vem de algum tempo, cada uma no seu campo de atuação. Então, nossa expectativa é que, dado esse primeiro passo, a gente então parta para a efetivação disso com resultados concretos na gestão desses conselhos seccionais e do Conselho Federal. Isso também serve, doutora, para um aumento também da autoestima e da expectativa profissional de novos advogados que estão se formando? Eu acho que, eu não diria da autoestima, mas eu diria certamente de uma visão de representatividade, né? É muito importante a gente falar sobre isso, a gente ter a presença desses advogados e dessas advogadas na gestão, para que, como eu disse antes, essa visão que a gente tem, que é diferente, obviamente é diferente por tudo que passamos, por tudo que enfrentamos na carreira, para que a gente possa contribuir com a carreira, o desenvolvimento profissional e a ocupação de espaços de advogados negros e advogadas negras, jovens advogados e advogadas, né? Então, certamente, eu não diria em termos de autoestima, porque eu acho que a autoestima da população negra se dá em vários outros campos e a gente tem, com luta, né, com presença, buscado aumentar cada dia mais a nossa presença nos espaços, mas eu acredito que sim, a gente pode redirecionar talvez algumas carreiras, trazer jovens brilhantes advogados e advogadas para a administração do nosso órgão de classe, que é tão importante na sociedade brasileira. A OAB é um baluarte da democracia brasileira, sem dúvida, e essa é a nossa expectativa, sem dúvida é a nossa expectativa. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, pela paciência em nos atender, doutora. Mas eu agradeço o convite, para nós esse é um tema muito importante e a gente vai com certeza buscar muitas oportunidades de discutir ele ao longo desse ano de 2021, que é um ano eleitoral dentro da OAB. Ótimo, muito obrigada mais uma vez. No próximo bloco, o presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende a ação penal contra homem que furtou um botijão de gás usado. A gente volta daqui a pouquinho. A Constituição Federal carrega os princípios basilares da República Federativa do Brasil, capaz de possibilitar os direitos e garantias inerentes à condição de cidadão.
é o acesso e a proteção ao que está previsto nas linhas constitucionais que possibilitará a igualdade e a dignidade da pessoa humana, verdadeira faceta do Estado democrático de direito. O promotor de justiça Paulo Augusto de Freitas Oliveira é o novo Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco. Ele vai ocupar o cargo no biênio 2021-2023. A posse está marcada para o próximo dia 14 de janeiro. O novo chefe do Ministério Público de Pernambuco era o primeiro nome na lista tríplice apresentada ao governador após votação interna da instituição. O ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu a ação penal contra condenado por furto de botijão de gás usado. O caso ocorreu em Santa Catarina e a Defensoria Pública do Estado alegou que o homem é réu primário, não tem antecedentes criminais e que o valor do bem furtado é irrisório, cerca de R$ 25 avaliado na época dos fatos. Ainda segundo a Defensoria, o botijão de gás foi restituído. No acórdão questionado, o Tribunal de Justiça catarinense determinou pena de reclusão de 2 meses e 20 dias e mais 2 dias multa, sendo que a sanção privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito consistente na limitação de fim de semana. Ao deferir a liminar, o ministro Humberto Martins destacou que, em situações semelhantes, o STJ vem aplicando o princípio da insignificância, considerando que se trata de furto simples de bem avaliado em montante irrisório. Nesses casos, a jurisprudência do tribunal é no sentido de acolher a tese da atipicidade material da conduta para suspender a ação penal contra o condenado. O mérito deste habeas corpus vai ser apreciado pela 5ª turma, sob relatoria do ministro Félix Fischer. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que banca examinadora de concurso público não deve atribuir pontuação 0 aos títulos de uma candidata, pelo simples fato de não ter sido apresentado o histórico escolar correspondente. No caso que chegou ao tribunal, a candidata apresentou certificado e diploma de cursos de especialização e mestrado, mas a banca não considerou os documentos por causa da ausência do histórico escolar. O relator do recurso, o desembargador federal João Batista Moreira, reforçou o entendimento do primeiro grau. Ele enfatizou que os títulos são exigidos para aferir a formação acadêmica na área de atribuição do cargo concorrido e a exigência é satisfeita com a apresentação de certificado ou diploma. Para a 6ª turma do TRF1, a cobrança de histórico escolar junto ao certificado ou ao diploma pode fazer com que o formalismo predomine sobre a fé pública e a presunção de veracidade dos documentos apresentados. Em uma outra decisão, o TRF da Primeira Região garantiu a um paciente o direito de ser ressarcido por operadora de plano de saúde depois de ter pagado ele mesmo por uma prótese. Uma cirurgia capaz de salvar vidas. Estamos falando da angioplastia, considerada fundamental por médicos nos casos de infarto agudo, por exemplo. Um dos itens que se tornou essencial no procedimento é essa pequena prótese metálica chamada stent. Hoje em dia, você tem tanta evidência da superioridade do stent, do implante do stent em relação ao tratamento isolado com balão, que ninguém mais faz tratamento de angioplastia só com balão. Tá? O stent, nesse caso, ele é fundamental, é essencial e faz diferença no resultado. Apesar de fundamental na cirurgia, há planos de saúde que cobrem a angioplastia, mas não a prótese. Em Minas Gerais, um paciente precisou recorrer à justiça para garantir o ressarcimento do valor gasto com o stent. A empresa alegou que o contrato dele não previa a cobertura. A 6ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região considerou a cláusula contratual abusiva, já que a cirurgia era coberta pelo plano, mas não o equipamento, indispensável para o sucesso do procedimento. A operadora terá que devolver ao paciente o valor gasto com a aquisição do stent. Os nossos tribunais entendem que essa decisão cabe ao médico e à sua equipe médica, não à operadora do plano de saúde decidir qual é o tratamento adequado para o paciente. O Jornal da Justiça termina aqui. Aproveite a tarde e até amanhã. Tchau, tchau.